Muito boa tarde para você. Está no ar o Tarobá Esporte. Hoje é quarta-feira, meio de semana. Quarta-feira, dia 28 de janeiro de 2026. Vem conosco, que é muito bom ter a sua companhia. Quarta-feira de início de Campeonato Brasileiro. Esse ano começando um pouquinho mais cedo. Um Brasileirão que vai ter uma pausa aí na metade por conta da Copa do Mundo de 2026 e que vai até o dia 2 de janeiro. Um dos destaques do programa de hoje aqui no Tarobá Esporte. Mas antes, eu quero falar do Cascavel Futsal, porque esta manhã eu acompanhei uma atividade que ocorreu lá no auditório do Colégio Adventista, que foi a apresentação oficial do elenco do Cascavel Futsal para a temporada de 2026. Esse ano é um ano muito importante para o clube, por quê? Porque é o ano que o Cascavel Futsal completa 30 anos de existência, o aniversário do clube só em setembro de 2026, mas enfim, já logo pela manhã nós chegamos lá no auditório do Colégio Adventista, fomos recebidos com o café da manhã, com a presença de parceiros aí do Cascavel Futsal, com os jogadores que formam o elenco de 2026, com a comissão técnica, enfim, já começamos logo pela manhã com esse boca livre. Depois teve a apresentação do time. Vale lembrar, ontem o técnico David Hedson, que até apareceu na imagem aí, esteve ao vivo aqui conosco no Tarobá Esporte falando da projeção do clube para 2026, das competições que vai ter pela frente. E eu fui lá também acompanhar essa apresentação oficial do elenco que é composto aí por 10 jogadores que são remanescentes da temporada passada, os goleiros Gustavinho e o Neto, os fixos Carlão e Bob, os alas Leozinho, Russo, Samuel Jonas e Zequinha, além do pivô Vini, e mais 8 reforços da temporada que vem para agregar ao elenco em 2026. Os goleiros Airan e Nicolas, o fixo Pedro Beraldo, os alas Gabriel, Caio Dantas e Alejo, que é argentino inclusive, e os pivôs Caio Nunes e Israel. Comissão técnica então segue com o professor David Hedson no comando. Teve uma mudança com a saída do preparador físico Serginho, veio o Eduardo Coelho, ele que inclusive já começou essa primeira semana de trabalhos. E depois da apresentação eu conversei com o Carlão, que vai para mais uma temporada no Cascavel Futsal, no clube desde 2019, e também com o fixo Pedro Beraldo, ele que é natural do estado do Paraná, jogou no Foz Cataratas aqui, jogou no futsal paranaense e agora veste a camisa da Serpente Tricolor. Vamos ouvir o que disseram Carlão, capitão da equipe, e também o Pedro Beraldo. A expectativa é muito boa, acho que quem chegou tem qualidade para somar com a base que ficou, que para mim é um ponto muito forte, né? A manutenção de uma base muito boa para ter uma continuidade no trabalho, né? Então, acredito que a gente já sai um pouco na frente nesse quesito. E cabe a nós agora que remanescentes do ano passado fazer com que quem chegou insira sua qualidade, né? Demonstre sua vontade de fazer o Cascavel vencer. Jogar com essa camisa aqui, eu acredito que é um sonho de qualquer um. Essa camisa tem um peso enorme aqui no Paraná e também nacionalmente e internacionalmente. E também que eu sou de Foz do Iguaçu, então aqui eu estou do lado de casa, né? Me sinto mais em casa, então acredito que foi isso também. Para quem ainda não te viu jogar, Pedro, as características do Pedro Beraldo em casa? Cara, características de muita entrega, de muita vontade, defesa muito forte e o físico, acredito que isso, finalização também. Pedro Beraldo, então, um dos 8 reforços do Cascavel para a temporada de 2026. Eu aproveitei que estive lá hoje de manhã e o Cascavel Futsal também teve uma mudança na gestão do clube. Isso porque no fim do ano passado, o então presidente João Passos, ele colocou o cargo à disposição, alegando problemas na empresa, e assim a diretoria se reuniu para a escolha do novo presidente. Por unanimidade, Roberto Franz, que já trabalhava no clube, ele foi escolhido para ser o novo presidente. E, inclusive, nessa solenidade de manhã, houve a transição no cargo. O João Passos, então, passando essa faixa, por assim dizer, para o Roberto França. Conversei com o Roberto França, ele falou de como vai ser o processo de gestão do Cascavel Futsal, um grupo gestor, a função dele agora como presidente. E o Roberto França nos disse o seguinte, que o calendário do Cascavel Futsal vai estar um pouco mais amplo em 2026, porque além do Campeonato Paranaense da Série Ouro, que inicia daqui a um mês, no dia 28 de fevereiro, e da Liga Nacional, o Cascavel Futsal vai disputar a Copa do Brasil da Liga, uma competição que é chancelada pela organização da Liga Nacional de Futsal, e o Roberto ainda deixou no ar a possibilidade de uma 4ª competição para o Cascavel Futsal. Claro que isso vai ser revelado só nos próximos dias. Vamos ouvir o presidente do Cascavel Futsal, Roberto França. O Cascavel hoje vai trabalhar de uma maneira diferente. Será um grupo gestor, vão estar mais presentes no dia a dia. Eu vou fazer o elo entre os atletas, patrocinadores, parceiros,
com esse grupo gestor, né? E para tentar fazer um trabalho muito bom em 2026. Né? Nós temos 3 competições já certas, talvez tenhamos mais uma competição que ainda é segredo, mas essa semana já deve ser firmada, né? Nós temos o Campeonato Paranaense, que provavelmente começa dia 28 de fevereiro. Temos a Liga Nacional, que começa provavelmente no final de março. E também esse ano teremos uma novidade, que é a Copa do Brasil da Liga. A Liga Nacional vai fazer uma competição, jogando os clubes da Gold contra os times da Liga Silver. As explicações, então, do Roberto França. Essa Copa do Brasil, então, é uma competição de mata-mata. Primeira fase, jogo único. Depois, a partir da segunda fase, jogos de ida e volta. E os times que fazem parte da chamada Liga Gold, a primeira divisão da Liga Nacional, com a presença do Cascavel Futsal, obviamente, vão enfrentar os times da Liga Silver, uma divisão de acesso da Liga Nacional a partir de 2026. Já que eu falei dos 30 anos do Cascavel Futsal, esse ano importante do clube também foi uma das situações nessa solenidade de hoje de manhã lá no Colégio Adventista. Eu aproveitei para conversar com 2 pessoas. Uma delas é o Martim Lara, que apareceu aí na imagem, que foi o primeiro presidente do Cascavel Futsal nos tempos ainda da Fundiavel, ou seja, quando ele era o gestor do clube, vieram os primeiros 3 títulos do Campeonato Paranaense, e com o Pedrinho Mufato, que nessa temporada ele assume a função apenas de patrocinador, mas sempre foi muito atuante em termos de diretoria do clube. Pedrinho Mufato está no Cascavel Futsal desde 2021. Então vamos ouvir Martim Lara e também Pedrinho Mufato. A gente conseguiu trazer com grandes títulos, dificuldades, grandes títulos para Cascavel e região e o estado do Paraná. Hoje o Cascavel continua ratificando de que é um grande celeiro de futsal. A gente está no Cascavel Futsal desde 2001, então 25 anos, os 30 a gente está dentro do Cascavel Futsal. Antes a gente tinha um projeto com o Tuiuti Esporte Clube, mas quando em 98 o Ney Vitor e o Martim Lara subiram o Cascavel Futsal da prata para ouro, a gente do Tuiuti entendeu que era interessante só manter um time na cidade, e já que esse time levava o nome da cidade, também a gente optou em parar o Tuiuti em 98. Foi o último ano que o Tuiuti jogou a Série Ouro, e em 99 daí o Cascavel Futsal assumiu essa vaga na cidade, de estar jogando a Série Ouro. E a partir de 2001, efetivamente, eu comecei a participar junto com o Martim Lara e com o Ney Vitor. Passamos por bons momentos, maus momentos, extinção da Fundiavel em 2016, nós tivemos que correr atrás e fazer a DECA vir e assumir daí o espólio da Fundiavel, e com isso a gente reestruturou muita coisa também a partir de 2016, mudamos bastante coisa e conseguimos, além dos todos os títulos que temos hoje, 7 títulos da Série Ouro, um título da Liga Nacional, 2 títulos da Libertadores, coisas que a gente pouco imaginava conseguir. Gostaríamos muito de conseguir e conseguimos. Conseguimos com méritos, palavras então do Pedrinho Mufato, lembrando que o Cascavel Futsal é 7 vezes campeão paranaense da Série Ouro, é campeão da Liga Nacional em 2021 e bicampeão da Libertadores da América, como disse o Pedrinho, nos anos de 2022 e 2023. Gente, vamos para um rápido intervalo depois, vamos falar de Campeonato Brasileiro, porque hoje, quarta-feira, a bola já rola em 8 partidas. Vamos conhecer um pouquinho das características do Brasileirão, que começa esse ano um pouquinho mais cedo. De volta com o Tarobá Esporte, falar de Campeonato Brasileiro. Hoje começa o Brasileirão de 2026, inclusive com 8 jogos nesta quarta-feira. Daqui a pouco a gente vai passar pelas partidas, mas vamos conhecer um pouquinho as características do Brasileirão de 2026. Se tem novidade, tem sim. O Remo vai disputar pela primeira vez o Brasileirão por pontos corridos. Volta à elite depois de 32 anos. O primeiro time do Norte na Série A desde 2005. E o Remo foi valente, só conseguiu a vaga na última rodada da Série B graças a uma combinação de resultados. E agora é chegar chegando entre os principais clubes do país. Dos novatos, os outros 3 estavam de fora há menos tempo. E os 3 são do sul do país. A Chapecoense voltou depois de 3 temporadas de fora. O Atlético Paranaense ficou 1 ano sem disputar a Série A. E
o Coritiba, campeão da Série B em 2025, volta depois de 2 temporadas. Os 4 entram nas vagas de 3 nordestinos e 1 gaúcho, que foram para a 2ª Divisão Brasileira, rebaixados ano passado: Sport, Juventude, Fortaleza e Ceará. São 20 times na elite, entre eles o Flamengo, atual campeão. Vem forte para tentar o brilho de novo. O Palmeiras, que foi vice-campeão, é sempre concorrente duro. Assim como o Cruzeiro, que investiu e aparece como uma das forças da competição. O formato é o mesmo dos últimos anos: 38 rodadas, jogos de ida e volta, todas as equipes se enfrentando. No final do ano, 4 times vão ser rebaixados para a Série B de 2027. E já é preciso começar acelerando, porque em competições por pontos corridos, todo jogo é uma decisão. Não é fácil para ninguém. É uma das competições mais duras do mundo. É de encher os olhos e de encher os estádios também. Tá aí, portanto, imagens do Campeonato Brasileiro. Hoje a bola rola em 8 partidas. Deixa eu aproveitar e já mostrar os jogos que abrem, então, o Brasileirão, a primeira rodada. Hoje tem 7 da noite com Vitória e Remo. Remo voltando para ir disputando pela primeira vez a elite nos pontos corridos. Atlético Mineiro e Palmeiras também às 7 horas na Arena MRV. Coritiba, campeão da Série B, estreando contra o Bragantino hoje às 7 da noite no Couto Pereira. O outro paranaense que subiu o ano passado foi o Atlético Paranaense, estreia contra o Inter no Beira-Rio às 7 horas. 7h30 tem Fluminense e Grêmio no Maracanã. Às 8 da noite, o Santos pega mais um time que veio da Série B, que é a volta da Chapecoense às 8 horas. Tem Corinthians e Bahia na Vila Belmiro às 8 horas. E hoje São Paulo e Flamengo jogam às 9h30, lembrando que o Flamengo é o atual campeão brasileiro. Amanhã, 2 jogos, Mirassol e Vasco às 8 da noite no Maião e Botafogo e Cruzeiro, esse jogo às 9h30 no Newton Santos, os jogos da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Então, gols dessa partida você confere no Tarobá Esporte de amanhã a partir do 12h45. Hoje também a CBF faz o sorteio da Copa do Brasil da segunda fase, destaques do programa de amanhã. Gente, muito bom ter a companhia de vocês. Vou passar aqui a bola para o Osiel Luiz, o Batatinha, porque vem aí o Tempo Quente, outro campeão de audiência aqui na telinha da TV Tarobá. Ótima tarde para você. Amanhã eu volto, 12h45.